O controle social pressupõe a efetiva participação da sociedade, não só na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, como também na formulação e no acompanhamento da implementação de políticas públicas. Portanto, o controle social permite uma maior participação cidadã e colabora para a consolidação da democracia no nosso país. O aluno ele vai perceber isso na vivência dele. Eu desenvolvi muitos conhecimentos sobre os direitos e deveres como cidadã e eu coloquei em prática. Talvez essa seja a grande pegada da disciplina. Eles já passam a ver, a ter uma leitura do mundo e da realidade de uma maneira diferente. Eu antes não tinha essa concepção que agora eu tenho sobre a cidadania e o controle social, porque eu tive isso a partir do momento que eu fiz uma visita ao TCE como aluna de destaque, né, o Instituto Plácido Castelo também, onde lá a gente teve uma palestra. A partir disso, eu comecei a ter uma visão mais ampla, principalmente do nosso dia a dia, porque eu sou estudante da zona rural e, querendo ou não, eu dependo do transporte escolar, né, que é algo público. Quando a gente entrou na eletiva, que a nossa professora chegou e apresentou pra gente, a gente pensou, vai ser legal. A gente entrou com esse sentido porque a gente não conhecia. O tribunal ele tem se notabilizado assim, nacionalmente como um tribunal que busca formar novas gerações. As novas gerações para ser cidadãos efetivos, cidadãos que sabem seus direitos e que sabem exercê-los, que sabem cobrar. Consegui aprender várias coisas que, na minha percepção, eu não vi em minha sociedade nem nada. Eu aprendi sobre os órgãos fiscalizadores, sobre o que é o Tribunal de Contas, que eu nem imaginava. E sabe o que é não conhecer uma coisa que é tão fundamental? Você fica sem armas para utilizar numa sociedade que ela tá lá para não deixar você saber dos seus direitos, dos seus deveres, não deixar você ser um cidadão que vai realmente exercer o que é um cidadão. Então a gente entrou na eletiva sem um pensamento concreto. Foi lançada, ainda na gestão anterior, a disciplina eletiva de controle social das contas públicas. Então a gente quer ensinar, através dessa disciplina, o jovem a entender que aqueles recursos que são arrecadados de todos nós, eles têm um destino e eles vão saber para onde é que eles olham, como é que eles fiscalizam, como é que eles olham no portal da transparência para poder fazer a fiscalização, para quem eles denunciam alguma irregularidade, como eles fazem essa denúncia, como é que eles acompanham, como é que funcionam os órgãos públicos. Então, é uma disciplina que prepara efetivamente o jovem para a cidadania. Aquela descoberta que mudou totalmente, por causa que eu só via na televisão passando coisa de concessão, de lei, essas coisas na televisão. Aí eu via passando, mas eu não entendia. Aí quando eu comecei a fazer a eletiva, eu comecei a entender as leis. Eu comecei a ter, tipo assim, quando a gente papel de energia, vem aquelas taxas sobre iluminação pública, eu não entendi. Aí, quando eu fiz a eletiva, eu comecei a entender. Eu aprendi sobre a fiscalização pública, né, sobre o controle social, que o cidadão ele tem o direito, sim, de fiscalizar para onde vão os recursos públicos. Então, se as ruas não estão sendo cuidadas da maneira correta, significa que os recursos públicos não estão sendo direcionados. Então, eu aprendi que eu posso fazer um abaixo-assinado e ir nas ouvidorias e denunciar esse tipo de má gestão. A formação para a cidadania é uma das coisas mais importantes que os jovens têm que ter à sua disposição. É exatamente nesse sentido, de treinar aqueles jovens para terem a consciência de cidadania e, através do controle social, chegar ao objetivo de cidadania, que é, eu acho, o objetivo de todos os cidadãos. Essa disciplina ela é fundamental porque ela fortalece a formação cidadã dos nossos jovens, né? Especialmente através do incentivo ao protagonismo. E ter a possibilidade de trabalhar algo que desperte a consciência realmente política cidadã nos nossos meninos e meninas nos traz um fio de esperança de que as coisas podem mudar. E é isso que a gente quer. Quando o tribunal fala de formação das novas gerações, é isso. É a gente ter uma geração melhor do que a nossa, como cidadão.
Nós já estamos com 3 semestres com essa disciplina e a gente percebe a evolução dos alunos assim que chega nos primeiros dias de aula da respectiva disciplina. Então, eles, assim, tudo é novidade, né? Coisas que eles pensavam que era de uma maneira, quando a gente traz uma fundamentação teórica baseada nas leis, baseado no material que o Tribunal de Contas do Estado fornece para cá, para a escola, então assim dá aquele tchan, aquele bônus conhecimentos deles e também associando a prática, né? Eu vejo isso pela grandeza que os meninos têm de conhecer realmente o que é recursos públicos, que até o momento eles não sabiam. Eu descobri que, tipo assim, a gente como cidadão, exercendo nosso controle social, a gente pode ir na Câmara do Vereador para saber o que é que eles estão fazendo com o dinheiro que é pago pelos nossos impostos, para saber como é que o dinheiro está sendo gasto, o que é que eles estão fazendo, como a prefeitura está direcionando esse dinheiro para as causas, tipo manutenção da cidade, manutenção dos aparelhos dos hospitais, essas coisas. Agora com a disciplina eu estou mais atenta nas obras que estão sendo feitas. É bem legal, saber para onde nossos impostos, as taxas pagas vão, onde elas são direcionadas. Então, quando a gente traz essa discussão para o jovem, quando a gente traz essa discussão para dentro da escola, a gente começa a mudar esse cenário. Tido esse contato com essa disciplina ajudou muito no meu conhecimento, porque agora eu sei que eu tenho direito e eu tenho também como melhorar a minha vida e a vida das pessoas e da minha volta. E cidadania nada mais nada menos é luta pelo bem coletivo, pelo bem de todas as pessoas, pelo bem do seu vizinho, pelo bem do seu colega de sala, pelo bem, enfim, pelo bem de todos. Ver o quão complexo realmente é essa organização foi bem surpreendente, porque tem órgãos específicos para realmente cada coisa, tem leis que garantem vários tipos de direitos, por exemplo, a lei da informação. Então, saber a complexidade, ter conhecido essa complexidade dessa organização que tem, acho que foi a maior surpresa. Quando não era problema no ônibus, era a estrada. Aí sempre tinha uma justificativa. Então eu pensava assim, a justificativa é o período chuvoso, mas nesse período chuvoso a educação vai parar? Não, não vai. Então a gente estava sendo prejudicado com isso. Alguém tinha que tomar uma atitude, né? A partir disso aí, da visão de buscar os nossos direitos que a gente tem junto com o controle social, né? Eu tomei a iniciativa de me deslocar até a Secretaria de Esporte, conversar com o secretário, buscar soluções. Aí a partir disso ele já foi monitorando mais, conversando com os motoristas, vendo o que poderia fazer. Se eu não tivesse entrado nela, eu nunca teria feito o abaixo-assinado. A gente é uma banda que é composta por crianças e adultos, é composta por todas as idades. Eu tive essa ideia do abaixo-assinado porque a gente ensaiava na rua, a mercê de chuva, acidentes e tudo mais. Aí a gente pegou os papéis, passando em todas as salas, pedindo a contribuição dos alunos. Mais ou menos 400 pessoas assinaram o baixo-assinado. E quando a gente levou, não conseguimos de pronto acesso ao maestro, mas eles nos deram o espaço para ensaiar. Um exemplo atualmente foi há 2 dias atrás, que tinha um trecho da estrada onde não estava viabilizando o transporte, né? O transporte não estava podendo passar por ali. Aí um funcionário da nossa instituição se deslocou até lá, mostrou a imagem, no mesmo dia já foi resolvido isso e tá tudo ok. Então a gente tem notado aqui na escola a diferença pela forma como os alunos, nossos estudantes, atuam na própria relação do ambiente escolar, tanto no respeito ao bem público, né, como também na convivência entre si, né, mas não só se limita ao âmbito da escola, né,
essa percepção eles levam para a sua comunidade, né? Eles levam para fora da escola, né? Teve um caso recentemente que um político, aí eu tava conversando com ela e ela falou que os políticos nem prestavam. Aí eu falei, mãe, não é assim, é por causa que os políticos eles têm que prestar uma lista para o TCE, que é o Tribunal de Contas, que eles têm que mandar todos os documentos direitinho, se não mandar, eles são chamados a atenção. Primeiramente, quando eu estava vendo ele estudando, né, eu perguntei assim para ele, André, o que é que tu tanto estuda? Aí ele falou para mim, mãe, é porque eu estou estudando sobre a da eletiva, né? Aí eu assim, é mesmo, meu filho? Que eletiva é essa? E fala das contas públicas. Aí ele foi repassando para a gente as experiências que ele estava fazendo, né, da eletiva, de como é importante. Aí eu vi que ele estava interessado demais. Aí eu, meu Deus do céu, quanto orgulho que eu tenho do meu filho. Então, quando eu vejo um aluno meu dizendo que chegou em casa, né, e foi falar com o pai ou com a mãe sobre o imposto, né, que ele nem sabia que era destinado ao município ou para que servia, ou uma taxa que ele acha que é cobrada indevidamente, né, e ele diz na sala de aula que, poxa, minha mãe se interessou por aquilo, ou meu pai se interessou por aquilo, como professor, eu acho que a gente atinge nesse sentido a transdisciplinaridade. Os conteúdos extrapolam os muros da escola. Esse é o material básico que a gente tem fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado através do IPC, que é o Instituto Plácido Castelo. Material muito bem produzido, viu? Inclusive, esse livro faz parte da minha vida desde o ano de 2023. Esse livro faz parte e me acompanha a minha vida. E o que diferencia, por exemplo, essa eletiva das outras é todo o apoio que tem de material didático, de recursos pedagógicos, de orientações do pessoal do IPC, né? Eles têm um grupo de WhatsApp em que a comunicação é instantânea, né? Temos os colegas técnicos lá do TCE que sempre nos atendem prontamente. A gente tem utilizado muito alguns jogos. Cada conteúdo, então a forma do jogo vai sendo acrescentada, as questões vão sendo modificadas, que é para poder ir atingindo sempre um patamar maior. A dinâmica ajuda bastante, porque se a pessoa ficar só naquela aula teórica de escrever, a pessoa acaba assim perdendo interesse, às vezes dorme, não. Mas a professora foi bem a fundo nisso, ela foi nos jogos, ela fazia a gente se interessar bastante. Ia pelo computador, aí era tipo como se fosse uma roleta de perguntas, caixa de perguntas, show de perguntas. E também teve a dinâmica do balão, tipo, também teve aquele passo-repasso que a pessoa bate, tipo, o peitinho, aí dava uma animada bem bastante legal. Outra estratégia utilizada também são as visitas técnicas, né? Então a gente chega na Câmara dos Vereadores, todo semestre a gente é muito bem recebido, tanto pelo secretário legislativo como também pelos vereadores. Bom dia, alunos olímpicos, o capítulo hoje, capítulo 1. Então, as Olimpíadas foi um recurso metodológico, né? Foi uma estratégia pedagógica muito bem pensada pelo IPC, pelo TCE. Em janeiro de 2024 ainda, o presidente Holden disse assim, mas que tal a gente fizesse um programa, passo-repassa, uma competição? Então foi um desafio, não estava no planejamento, surgiu a ideia, eu tive conversando com outras pessoas e tal, surge, né? Aquela ideia, basta que um neurônio dispara junto com o outro, você tem uma ideia, opa, que tal fazer uma Olimpíada, né? Em maio, nós estávamos com a Olimpíada rodando, já começando a primeira rodada no município. A gente às vezes vê só a parte da televisão, mas ela começou lá atrás, escola contra escola no município, veio chegando, regionalizando, macro-regionalizando e depois a estadual. No decorrer a gente tem um incentivo, que é a premiação, mas acho que o maior ganho que a gente vai ter é a aprendizagem, a convivência, porque é algo em equipe, né? Participei das Olimpíadas, passei das primeiras fases, né? Uma experiência única.
participar da Olimpíada e passar das etapas, ir para a etapa final, assim. Que dê tudo certo, a gente estuda bastante. Tô bem nervosa, pra falar a verdade. E no final, o mais importante é que todos esses alunos, eles saiam da nossa sala de aula, não aprendendo conteúdos, algo que seja superficial, né? Mas que possa ter aí uma transformação social na vida de cada um desses jovens. O IPC tem trabalhado na ideia de formar, de preparar, né, de trabalhar a formação das novas gerações, e essa formação envolve um conjunto de iniciativas. Nós tivemos a disciplina eletiva, que por sua vez agora se agrega à Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Estamos ampliando a disciplina eletiva por fundamental, no escopo e na intenção realmente de preparar uma nova geração para uma cidadania de direitos, onde todos conheçam muito bem quais são os seus direitos para que possam acompanhar, fortalecer e, enfim, amadurecer a nossa tão jovem democracia. Sobe o som, DJ! Sobe o som, sobe o som, sobe o som, sobe o som, sobe o som! Que festa linda! Vocês sabem o que é ser de uma cidade pequena? Muito do interior? A gente tem 6 mil habitantes e pouco. Então a gente já chegou sem expectativa. O mais triste é que a gente não acreditava. Não acreditar em si mesmo é a pior coisa que você pode fazer. Então a gente se preparou. Viramos noites estudando, a professora dava assistência, tomava aula de outros professores. A gente deixou de fazer muitas coisas que os jovens gostam de fazer para realmente estudar, para realmente dizer eu quero aquilo. E a gente não acreditava, porque a gente dizia eu quero aquilo, mas sem expectativa de conseguir. E a gente tá na final. Eu fico emocionada, porque é muito difícil pra gente. Não temos muitas oportunidades, mas agora a gente tá tendo. Eu posso não estar respondendo a pergunta, mas toda pergunta que eles respondem é uma resposta que tá indo do meu coração. Então foram dias e noites virados da gente estudando. Aquela eletiva foi fundamental. E eu digo isso porque se a gente não ganhar o primeiro lugar, ainda vai ter tido conhecimento. Eu posso dizer agora que eu sou uma cidadã, porque eu sei meus direitos, eu sei os meus deveres. Então, não foi só importante todo esse preparo, mas também esse preparo deveria ser para todas as pessoas. É fundamental. Eles ensinam matemática e português, e isso também é fundamental para a nossa vida. E eu só aprendi isso após entrar na eletiva. São estudantes que deixaram seus dias, deixaram suas noites de diversão e foram estudar. Porque foco é tudo. E acreditar também. E eu não acreditava. Eu posso dizer, eu não acreditava. Mas a cada resposta certa que nós tivemos, alguma coisa mudou dentro de mim. E agora eu acredito. E eu só torço para que, se nós ganharmos o primeiro lugar, a gente realmente mostre para o Brasil tudo o que a gente fez. O ouro, o primeiro lugar, vem pra cá, Horácio Teixeira! Ganhar não é só pra gente aqui, é pra escola, é um mérito da nossa cidade, que muitas vezes aqui, quando a gente chegou, ficava se perguntando onde é que é Baixio. E agora todo mundo vai saber onde é Baixio. Foi muita emoção, foi gratificante participar disso aqui tudo. Dar os parabéns ao Tribunal de Contas por essa grandeza dessa eletiva. Passar com uma linguagem clara, necessária, para que os alunos tomem posse desses conhecimentos e se tornem cidadãos conscientes. Os nossos jovens saberem seus direitos, saberem a quem cobrar e saberem como fiscalizar os gastos públicos e poderem assim exercer a democracia de uma forma mais completa, né? Democracia que não se esgota no voto, democracia que começa com o voto. Começa com o voto, depois ele vai cobrar de quem ele elegeu que cumpra os seus deveres de forma correta.
Essa competição é mais do que um simples jogo. É sobre superar limites, sobre acreditar no potencial de cada um. É principalmente sobre o poder da união. Cada prova, cada momento de tensão, cada sorriso, cada lágrima nos mostraram que o esforço vale a pena. Dá um tchau ali!